12, pauta 2. O ex-prefeito de Piraí do Sul, nos Campos Gerais, condenado por improbidade administrativa, descumpriu medidas do regime semiaberto e foi preso. Antônio El Achicar, também conhecido como Toto, foi preso pela Polícia Civil na noite de quarta-feira e é encaminhado para a delegacia de Castro, também nos Campos Gerais. Segundo informações do jornal Correio dos Campos, de Piraí do Sul, o mandado foi expedido por conta da regressão de pena. Ou seja, o ex-prefeito, que foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão, estava no regime semiaberto, mas não cumpria todas as determinações da Justiça, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, o que terminou então com a prisão dele. Uma audiência nos próximos dias pode determinar se o acusado vai permanecer em regime fechado ou não. Toto foi eleito prefeito de Piraí do Sul em 2008, obtendo mais de 4.000 votos. Depois de ser denunciado pelo Ministério Público, ele foi condenado por apropriação de bens e também foi considerado culpado por uso irregular de diárias. Até a tarde de quarta, ele cumpriu o regime semiaberto, porém, após a constatação de que não estava respeitando as medidas judiciais, regrediu de pena. Tá aí, eu conheço o Toto, né? Eu sou de Piraí do Sul, ele é o dono da rede de farmácias lá, Paulo. Aí se elegeu prefeito e, segundo as investigações, ele foi, inclusive, condenado, então as provas, segundo o judiciário, são robustas, que meteu a mão no jarro. Ele fez rolo com diárias lá, ele também teria feito desvio de verbas públicas, enfim, meteu a mão no jarro, aí botaram a tornozeleira nele e ele não estava nem isso usando direito, foi pro Chilindró. Agora, eu não vou ousar falar de Piraí diante do nosso Barão, isso é um assunto para Mike Souza. O olhinho dele brilha quando fala de Piraí, então deu ruim pro Toto aí, Mark, é isso, né? Deu ruim, foi preso. 7h14. Repita. 7h14, pauta 3. Portais das câmaras municipais estão no radar de fiscalização do Tribunal de Contas. Pela primeira vez, a Corte vai avaliar a transparência das informações prestadas pelos legislativos do Paraná. Essa ação fiscalizatória começou na semana passada e vai avaliar os sites das 399 câmaras municipais do estado. Até o ano passado, a análise ocorria somente em portais mantidos pelas prefeituras. O Índice de Transparência da Administração Pública, o ITP, é um ranking desenvolvido pelo TCE e objetiva orientar os gestores municipais a cumprir a divulgação de informações. Entre os critérios de avaliação estão transparência administrativa e financeira, boas práticas e usabilidade. A análise dos portais será feita exclusivamente por servidores do órgão. Além disso, será concedido um prazo para que as câmaras de vereadores possam ajustar seus respectivos portais da transparência e apresentar pedidos de revisão após a verificação inicial dos sites. Somente depois dessa oportunidade de correção, os rankings de levantamento aí devem ser divulgados pela Corte. Luiz Henrique Xavier, que é o coordenador de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, ressalta a importância do trabalho na ampliação do controle social da administração pública. O que o tribunal já vinha fazendo, ela fazia análise de alguns com base em critérios de materialidade e risco, né? Então pegava ali os municípios que tinham algum risco, então vamos verificar as câmaras desses municípios. Mas de forma ampla, assim, que verifica a transparência de todos, é a primeira vez. Mas é fundamental, né? Essa análise tem que ser feita. A transparência é o básico ali, né, de qualquer administração pública, e sem transparência também a gente não tem o controle social, que é o controle da administração pública feito pelos cidadãos e pela imprensa. Então, a premissa é que as informações estejam publicadas nos portais ali conforme a legislação determina, e há muito tempo, né? O Índice de Transparência das Prefeituras foi desenvolvido pelos auditores de controle externo do Tribunal em 2018, começando a ser aferido pelo Tribunal no ano seguinte. A experiência foi repetida em 2020 e também em 2021, com a apresentação de novos resultados. Como consequência direta da aplicação contínua do índice, a média do ITP dos municípios paranaenses aumentou em 16 pontos percentuais entre 2019 e 2021, saltando de 64% para 80%. Já a quantidade de portais com a nota superior a 90% subiu de 2 para 95 no mesmo período. O Luiz Henrique Xavier ressalta também que, além de avaliar a divulgação sobre os portais, o próximo passo é analisar a qualidade das informações prestadas, tanto pelos municípios quanto pelas câmaras. Nós pretendemos olhar a qualidade
também da divulgação da informação. Não só a mera divulgação, né? Mas se ela é de fácil acesso, se ela está num local de fácil acesso e não escondida, se o cidadão comum tem condições de chegar até essa informação, porque muitas vezes técnicos do tribunal não conseguem chegar até a informação, né? Você precisa entrar em 500 abas para poder achar essa informação, e não pode ser dessa forma. Ela tem que estar acessível, né? Acessibilidade significa poucos cliques, né? De fácil acesso. Então, e depois do ITP, tanto municipal quanto das câmaras, o tribunal também pretende lançar um BI com todas essas informações organizadas para divulgação tanto interna, para uso nosso interno, até para balizar nossas fiscalizações, e também para uso externo, né? Imprensa, controle social, quem tiver interesse em verificar ali. Ainda segundo o Tribunal de Contas, futuramente o indicador poderá servir como um dos critérios de apreciação das contas anuais dos gestores públicos paranaenses, além de ser usado como fator de risco para o planejamento das atividades de fiscalização do órgão de controle. Esse projeto é bem legal, é bem importante que esses portais sejam fiscalizados, porque a lei manda ter os portais. E muitos municípios, né, e câmaras, consequentemente, só colocam para inglês ver. Tem que cumprir a lei e colocam alguma coisa no ar. E eles não são portais da transparência, eles são portais da burocracia. Você não consegue achar nada, você tem que dar 10, 15, 20 cliques para conseguir uma informação. E eles são assim de maneira proposital para as pessoas não acharem informação nenhuma. A Beatriz Frenner, junto com a Kátia Brambati, fizeram uma grande série sobre as câmaras municipais, não é, Bia? E vocês tiveram dificuldade de conseguir informações, não foi isso? Foi isso, em alguns aspectos específicos, informações bem simples, como no caso das diárias, para saber quanto que vereadores ou prefeitos estavam gastando quando viajavam, saíam do município, era necessário fazer mais de 12 cliques. Eu lembro que quando você vai postar uma foto em uma rede social, por exemplo, você usa ali no máximo 4 cliques, 3 cliques, e aí para você ter acesso a uma informação, a pessoa ter que ir ali ficar acessando várias páginas, clicando em vários links, isso vai cada vez mais escondendo os dados. E se pra gente que é jornalista, né, Mark, é difícil de acessar essas informações, dá trabalho, eu imagino como que fica esse acesso para a população de modo geral, fica praticamente impossível. É isso, a gente trabalha todos os dias com portais de transparência, faz parte da nossa profissão aqui de jornalista, né? Buscar informações da fonte primária. Eu fico muito bravo com aqueles portais que pedem o CPF, porque parece que está intimidando as pessoas. Você tem que dar o teu CPF para pedir uma informação que é pública. Enfim, eu coloco lá, não tem problema nenhum, mas a intenção de pedir o CPF, né, de fazer uma coerção contigo antes de pegar o dado, incomoda muito, Paulo. Agora, a gente fala muito mal da Câmara dos Deputados aqui, praticamente todos os dias a gente expõe problemas aqui do Congresso Nacional. Mas uma coisa que funciona na Câmara é o portal de transparência da Câmara Federal. Então deveria servir de espelho às câmaras municipais, à Câmara Federal, porque o portal deles funciona, né, apresenta de forma clara e rápida dados, né, gastos, tem gráficos ali de como gastam os deputados. É bem bacana, deveria ser um espelho para essa questão. Em questão de transparência, a Câmara dos Deputados é realmente referência, exemplo. O cidadão não exerce o controle sobre o deputado dele porque não quer, porque está lá na Câmara, é muito fácil. Dá um Google aí, gastos do deputado, então você já vai encontrar na hora ali o que é colocado no gabinete. Inclusive dá para você ver até a nota fiscal que o sujeito apresenta lá. Tá? É muito transparente, muito claro, feito de forma para tornar a informação acessível. O cidadão chega à informação. Bem diferente de um monte de portais. Vocês citaram aí Câmara dos Vereadores e prefeituras, mas isso não é exclusividade disso não. Poder Judiciário, então, os portais de transparência, meu Deus. Ministério Público também, procura achar lá alguma coisa no portal de transparência dele para você ver. É super difícil. Eu tô falando de forma geral, tá? E às vezes as informações são colocadas e desconexas. Uma tá num lugar, mas aquela informação ela depende de uma outra e essa outra tá em outro. Não coloca de forma inteira, de forma proposital, para que as coisas não fiquem necessariamente claras. Nesse sentido, a Câmara dos Deputados dá exemplo. O Senado também é muito bom, né? Mas a Câmara eu posso falar com tranquilidade. Está lá tudo na cara do cidadão. Vamos falar com os ouvintes sobre esse e outros assuntos, Bia?